Olá, eu sou a Fernanda Zollner e hoje eu vim falar para vocês sobre a febre amarela. A febre amarela é uma doença infecciosa grave, febril aguda, não contagiosa, causada por um vírus do gênero Flavivírus. Atualmente é conhecido apenas um sorotipo do vírus, sendo que possui 7 genótipos, e esses genótipos não apresentam diferenças patogênicas entre si. A febre amarela é transmitida para o homem através da picada de insetos hematófagos, ou seja, que se alimentam de sangue. Esses insetos podem ser da família Pulicidae, em especial os gêneros Aedes e Haemococcus. O vírus da febre amarela mantém-se em 2 ciclos, o ciclo urbano e o ciclo silvestre. A transmissão é realizada por Aedes aegypti, sendo feita diretamente ao homem, o qual, na fase virêmica, atua como disseminador do vírus para a população. Em geral, também é o homem que introduz o vírus numa área urbana. Uma vez introduzido o vírus no ambiente urbano, o paciente infectado desenvolverá viremia, podendo expressar a doença e servir de fonte de infecção para novos mosquitos. Assim, o ciclo se perpetua até que se esgotem as pessoas suscetíveis ou se realize vacinação em massa da população para bloquear a transmissão. É importante dizer que atualmente no Brasil não está ocorrendo a transmissão urbana de febre amarela. Em áreas florestais, o vetor da febre amarela é principalmente o mosquito Haemococcus, que é primatófilo, ou seja, alimenta-se preferencialmente em macacos e secundariamente no homem, apresentando atividade diurna, período em que a maioria das pessoas que adoecem da enfermidade realizam suas atividades ou incursões na mata. Vale destacar que os macacos não transmitem a doença, pelo contrário, eles servem como guias para elaborar ações de prevenção contra a febre amarela. Os únicos animais que transmitem a doença são os mosquitos. Por isso, Renato Alves, gerente de Vigilância das Doenças de Transmissão Vetorial do Ministério da Saúde, defende que é importante que a gente mantenha esses animais sadios e dentro do seu ambiente natural, porque a detecção da morte de um macaco que potencialmente está doente de febre amarela pode nos dar tempo para adotar medidas de controle para evitar doença em seres humanos. Assim, eles precisam ser protegidos. A resposta à infecção amarílica se revela ampla e variável. Geralmente, as pessoas apresentam quadros assintomáticos, subclínicos ou sintomas leves, o que dificulta muito o diagnóstico, exceto em casos em que haja epidemia. As primeiras manifestações da doença são repentinas, com febre alta, cansaço, dor de cabeça, náusea, vômito, dor muscular, por cerca de 3 dias. A forma grave da febre amarela é rara. Ela geralmente costuma aparecer após um quadro de melhora, que pode durar por cerca de 2 dias. A pessoa infectada pode apresentar insuficiência hepática e renal, icterícia, que quer dizer olhos e peles amarelados, além de manifestações hemorrágicas e cansaço. E os sintomas podem levar o indivíduo à morte no período de 7 a 10 dias. A maioria dos infectados se recupera bem e adquire imunidade permanente contra o vírus, o que quer dizer que depois que eles se recuperarem, eles não são mais suscetíveis à doença. Durante os surtos epidêmicos, torna-se relativamente fácil diagnosticar a febre amarela, pois a existência prévia de casos aumenta a suspeita clínica. Fora das epidemias, o diagnóstico representa problema. Assim,
a abordagem sindrômica se impõe. O diagnóstico diferencial da febre amarela se deve incluir a malária, as hepatites virais, a febre tifoide, o dengue hemorrágico e as septicemias, além da púrpura trombocitopênica idiopática e algumas formas de envenenamento, inclusive a picada de cobras com peçonhas que produzem hemorragias, também podem entrar na lista de diagnósticos diferenciais. O diagnóstico clínico é baseado nas características clínicas e no histórico do paciente. Geralmente, os testes laboratoriais são feitos para detectar anticorpos específicos contra o vírus ou, em alguns casos, pode-se detectar o vírus nas amostras de sangue do paciente quando o paciente está nos primeiros estágios da doença. Geralmente, os resultados desses testes ficam prontos entre 4 e 14 dias após o recebimento das amostras. Não há medicação específica para o tratamento da doença. Como os exames diagnósticos da febre amarela demoram em média até uma semana, o tratamento de apoio deve ser iniciado em caso de suspeita clínica dessa virose. O tratamento medicamentoso deve se voltar para o combate aos sintomas e os sinais manifestos da doença. Portanto, a medicação a ser prescrita depende das manifestações clínicas, mas é comum o uso de analgésicos e antitérmicos. Nas formas graves, o paciente deve ser atendido na unidade de terapia intensiva, UTI, para reduzir o risco de complicações e de óbito. Deve-se evitar os medicamentos salicilatos, ou seja, ácido acetil salicílico e derivados, pois eles podem provocar manifestações hemorrágicas da doença. A febre amarela pode ser prevenida através de uma vacina que é segura, eficaz e acessível e que faz com que 99% das pessoas que são vacinadas produzam imunidade. Segundo as diretrizes da OMS, uma única dose é suficiente para conferir imunidade sustentada e proteção ao longo da vida. Toda pessoa que reside em área com recomendação da vacina da febre amarela e pessoas que vão viajar para esses lugares precisam se vacinar. A vacina é subcutânea e está disponível pelo SUS durante todo o ano. As pessoas que vão viajar devem se vacinar pelo menos 10 dias antes. Quem não deve tomar a vacina da febre amarela? Crianças menores que 9 meses, mães que estejam amamentando crianças menores que 6 meses, pessoas com alergia grave a ovo, pessoas que vivem com HIV e têm contagem de células CD4 menor que 350, pessoas em tratamento com quimioterapia ou radioterapia, pessoas portadoras de doenças autoimunes e pessoas submetidas a tratamentos com imunossupressores, que diminuem a defesa do corpo. Outra forma de prevenção contra a febre amarela é combater o vetor urbano, que é o Aedes aegypti. Para isso, não deixar objetos com água parada, pneus, garrafas, vasinhos de planta, uso de repelente em mosquiteiros, roupas que cubram todo o corpo e etc. Esse foi o vídeo sobre febre amarela, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.